Senhora Presidente, permissão para você assentar. Permissão concedida. Pessoal, boa noite a todos. Gostaria de deixar registrado aqui uma situação que aconteceu agora, e de antemão já quero aproveitar a oportunidade e dizer que aqui não tem ninguém querendo aproveitar a situação do dor de alguém, ou seja, de algum familiar, que quem acompanha sabe a nossa trajetória, conhece o nosso mandato anterior, sabe muito bem do que eu estou falando. Não quero aqui medir forças, e quem sou eu para medir forças como executivo, como prefeito? Jamais, não estou aqui para isso, mas para sim representar a população, mas de forma justa, como o governo prega, ser justo e transparente, e que por ordem não está agindo com a verdade, ou que seja, não quer tapar os olhos e não mostrar o que é verdade. A intenção, como disse, não é querer aparecer politicamente ou ter algo em troca, e sim mostrar a verdade à população, do que realmente acontece ou está acontecendo no nosso município. Aliás, eu trabalho nessa causa com os deputados Wellington Prado e Elismar há alguns anos, desde que o vereador tive a oportunidade, e nesses anos eu nunca expus nenhum paciente e nem cobrei algo em troca. Nunca. Deixe aberto, isso aí para todos os ouvintes, se quiser relatar, relate, mas eu nunca cobrei algo, nunca fui algum paciente ou expus alguém para me ter vantagem ou querer ter vantagem em algo. Infelizmente, estou trazendo sim a Câmara, que faz parte, poderia deixar em grupos, mas não. Vou trazer aqui sim, para essa casa. Foi falado comigo, eu sou como vereador, então eu trago para essa casa, e esclarecimento também à população. É lamentável a situação, a gente sabe que como disse, é um momento muito delicado, mas a verdade está precedida. O vereador, muita gente pensa que não, mas o vereador tem sim que mostrar seu trabalho, suas ações, para que sirva de exemplo e tire essa falácia que o vereador não faz nada, que é o que a gente muito ouve por aí. Não estou falando só de mim, mas de todos os vereadores da Casa Legislativa, ainda há uma falácia, alguns ainda entendem que o vereador não faz nada. Então a gente já mostrando o nosso trabalho, querendo mostrar o nosso trabalho, as conquistas deles, que a gente sabe que a luta é grande para conseguir, o nosso município ser pequeno, então vem alguém ainda querendo enganar a população, então se faz de vítima, como se eu fosse o culpado. É extremamente lamentável a situação. E outra coisa, entendo, desde a legislatura anterior, e sempre entendi que a emenda impositiva é uma forma de parceria. Parceria por quê? Porque às vezes você destina 30 mil, não é o suficiente, mas aí ficou 35, o prefeito entra com contrapartida, e vai adere àquele projeto, àquela conquista. Por quê? Quem está ganhando é o povo, a nossa população. Então, eu sempre encarei isso dessa forma, mas respeito também a decisão do governo de não querer reconhecer o trabalho desse vereador. Então, ele optou por isso. Tudo bem, mas como vereador e representante do povo, não poderia deixar de relatar essa situação, que é lamentável sim, eu não trabalho dessa forma, nunca trabalhei dessa forma, sempre pautei pelo diálogo, tentar resolver e entregar o resultado à população, e isso tenho feito. E acreditava que essa gestão a gente poderia ser um elo, a gente trabalhar juntos, para entregar o resultado à população.
mas diante do que acontece, que está acontecendo, acredito eu que o Executivo tem fechado as portas sim, né? Ou querendo aproveitar, né, das oportunidades do vereador ou que seja da Casa Legislativa. O Executivo hoje, para mim, está demonstrando ser vaidoso e oportunista. Hoje, relato dos senhores, para todos, para o ouvinte, é da forma que eu estou vendo. Tomara que mude. Tomara que mude. Temos um vice-prefeito que já passou aqui nessa casa por 8 anos e tem conhecimento. O que é um executivo que não reconhece o trabalho do vereador ou do legislativo. E por isso que vários já passou por aqui, por essa casa, pode ter passado pela mesma situação. E a emenda positiva foi feita sim para o prefeito dar cumprimento, independente de lado partidário ou de onde foi eleito ou não, pensando sempre no bem comum. Só uma frase aqui. A verdade está registrada em atas, porque gestores do Executivo insistem em não reconhecer os feitos do legislando e assim dar o devido valor a quem de direito é. A vaidade cega e o ego os faz mudos. Então fica aqui, eu repudio sim a essa ação do Executivo. Não quero aparecer, como eu falei, não quero medir forças com o Executivo. Cada um entende no seu lugar, mas é uma situação, uma necessidade da população que a gente deveria se unir. Se unir para a população do nosso município, ter a resposta e ganhar esses resultados. Então, eu estou vendo sim dessa forma, não só eu, quem está nessa casa está acompanhando, quem faz parte mais próximo da política está vendo isso sim, e não sou eu que estou criando isso. Garanto a vocês. Não sou eu que estou criando essa situação constrangedora que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, demais presidente, a todos os ouvintes, foi proposto essa emenda desse projeto a respeito do decreto dos feriados, que foi feito pelo Poder Executivo. No entanto, em 2017, a Câmara Municipal delegou ao prefeito essa prerrogativa, que o chefe do Poder Executivo promoveu a antecipação e prorrogação de feriados municipais recaídos em segunda e sexta-feiras. Mas, conversando sim com alguns servidores, população, onde a gente entende que os feriados que foram aprovados por lei municipal devem ser seguidos sim, fora o comércio local, que a maioria do comércio local fecha, está fechado no dia do feriado, segue a lei, e o próprio executivo que sancionou a lei não faz o seguimento da mesma. A gente passou isso pelo feriado de São Sebastião, como eu falei em reunião anteriormente. Quantas pessoas aqui que têm suas crenças, são devotos desses santos, independente de religião, que seguem essa tradição e infelizmente às vezes não pode cumprir esse feriado municipal. Fora isso também, eu não chego a averiguar a questão do calendário escolar. Provavelmente o calendário escolar nessa data ele estará fechado. E o servidor que ia trabalhar aqui, ou feriado, não vai estar trabalhando. E o dia que for ponto facultativo, vai ter aula, o seu filho, o seu familiar, e o que vai acontecer? O servidor vai estar trabalhando. Isso não justifica por quê? Porque está trocando um dia pelo outro. Aí vem falar para mim que economia de quê? O que é trocar um dia pelo outro? E, claro, não contra, mas o dia que faz o pagamento também é liberado às 13 horas, é horário corrido. Agora vem querer mexer no feriado, um feriado que eu falei, muita gente tem suas crenças, são devotos sim, estão cobrando isso, uma resposta, e nesse sentido,
Né? Sendo assim, eu proponho que a redação do artigo 6º seja alterada, restaurando o texto primitivo, retirando a delegação legislativa conferida ao chefe do Poder Executivo, pela Lei 547 de 2017, para o que solicito o apoio dos meus ilustres colegas, né? Com o apoio de todos, porque isso aqui eu estou só tirando essa delegação que o Poder Executivo pode alterar esse feriado. Se pode alterar feriado, por que é feriado? A gente tem lei para ser cumpridas, eu acredito, né? E feriados também. Eu conto com o apoio de todos, senhores e senhoras. Senhor presidente, comissão para a Câmara do Senado. O que eu entendi em relação ao feriado de São Sebastião, e, se eu não me engano, vai acontecer agora também de São José, não é, eles não alteraram o feriado para a população, para comércio, foi só interno, o administrativo. Né? E lembrando que eles jogaram para onde seria ponto facultativo, que de qualquer forma não seria trabalhado. Que uma foi na quarta-feira de cinzas, que não é um feriado, e a outra vai ser em Corpus Christi, que o Corpus Christi é feriado nacional, uma quinta-feira, e sempre é dado ponto facultativo na sexta. Então, se eu não me engano, esse feriado de quarta, que é São José, será jogado para sexta, logo após a quinta-feira de Corpus Christi. Tá? Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas assim, a gente tem discussão de projeto, mas o ponto facultativo não é obrigatório, não, né? Então, assim, subentende o quê? Ele está trocando, ele está deixando de cumprir um feriado municipal e colocando um ponto facultativo lá na frente. Aliás, tem uns ainda que você está trabalhando feriado e daqui a um mês você vai tirar o ponto facultativo. Né? Eu entendi dessa forma e acredito que o ponto facultativo, para ficar bem claro, não é obrigação de dar ponto facultativo. Agora, o feriado, no entendimento, sim, se tem feriado é para se cumprir. Na verdade, não. E foi baixado um decreto, sim. Foi baixado um decreto, sim. Né? Então, assim, está trocando um dia pelo outro. Senão ainda tem que trabalhar, fica quinta e na sexta, se ele não quiser. E em forma de respeito, eu não acredito, né? São leis aprovadas, então a gente não adianta trabalhar aqui pelo legislativo e aprovar leis, sendo que o executivo já não vai cumprir. Já tem várias aí, não estou falando de gestão anterior, ou seja, mas tem várias leis engavetadas que não são cumpridas. Né? E essa se tornar de jeito mais uma. Então tira os feriados de São Sebastião, tira isso, é igualdade, né? É o melhor que se faz. Então, deixar bem claro aqui que eu não sou contra liberar o horário corrido, entendeu? Só estou falando que o prefeito colocou isso, e alguns apoiadores, que era questão de economia, que estava trocando feriado por outro dia por questão de economia. Foi falar que eu ouvi dele, ninguém me falou não. Entendeu? Aí agora, essa parte interna eu não estou sabendo. Sinceramente, para mim, no feriado tinha trabalhado todo mundo. E depois folgado no ponto facultativo. Mas foi pregado que seria, sim, uma forma de economizar trocar um dia pelo outro. Assim, no caso de economia, sim, porque a partir da hora que a administração deixa de funcionar, ela deixa de arrecadar. E aí, passando o feriado para um ponto facultativo, sim, uma economia, porque estaria fechada no feriado e no ponto facultativo. Então, ela está trabalhando no feriado, coisa interna, e dando ponto facultativo. Mas então é uma economia, sim. Vereador, mas quais órgãos internos que a senhora se refere? Porque eu não tenho conhecimento mesmo. Eu queria que a senhora colocasse para mim os que é interno, no seu conhecimento. Administração. Senhora presidente, demais colegas, senhores presentes, todos os ouvintes. É o que eu sempre falo, a indicação, um pedido da nossa população, a gente está tentando melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, a gente pede essa indicação, já tinha feito no ano passado, né? Ali na Praça São José, que é um ponto hoje onde a família, o ponto
de encontro com as famílias, né? Crianças da escola, sala de aula, vai para ali para passar a tarde, né? Fazer um piquenique. Então, assim, muita gente ainda tem a consciência de retirar seu lixo, né? À noite ali, várias pessoas sentadas na praça pedem seu lanche, né? Muitas às vezes, por não ter essa opção, ou às vezes não ter essa consciência, descartam o lixo ali mesmo. Eu falo isso, que eu moro ali em frente, então eu vivencio isso ali, já recolhi lixo ali, né, várias vezes, e hoje passando novamente mais uma vez, vários lixos para jogar, então a gente pede nesse sentido do poder público que possa instalar as lixeiras ali, né? Para, às vezes, o cidadão não ter essa desculpa, às vezes, de não ter lixeira ou um local de se colocar, né? Foi colocado ali perto da quadra 2 tambores de 200 litros, mas aqui dali, infelizmente, não resolve, né? Deve ser sim implantadas lixeiras, não só como ali, mas em todas, né? Vai ter contato em todas as praças do nosso município. E também a questão da praça lá do bairro Santana, né? Foi feito a poda lá, eu vi, ultimamente agora, né? Da grama, mas é só se você olhando, você gastar que a praça está realmente largada, né? Tem que fazer uma poda, né? Colocar mais iluminação, colocar a praça ativa e colocar que ela seja realmente utilizada pela população ali próximo, né? A gente sabe que a gente tem poucas praças, né? E aqui tem, às vezes a pessoa tem que deslocar ainda 1 quilômetro mais para, né, levar sua criança, ou estar ali no momento de lazer. Então, nesse sentido aí, a gente pede um apoio, né, aos colegas, e que o executivo realmente olhe pela indicação, não quem está indicando. E quem recebe o presente é a população. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, permissão, vamos se sentar. Que bom, né, que o líder de governo referenciou que o prefeito, né, vai escutar os vereadores, né, em posição que seja, de situação, mas digo para ele também, para o executivo, que só escutar não basta, né? É importante, como eu citei na primeira parte, sim, reconhecer o valor, o reconhecimento do vereador, do trabalho do vereador, é de suma importância. Passei pela legislatura anterior, onde foi criada essa emenda impositiva, e os senhores colegas vão ter a oportunidade agora de emenda impositiva. Então, se coloque na minha situação, porque é sim um caso de oportunismo que ele está fazendo. É sim. Está fazendo sim. É uma promessa de campanha dele? Que bom. Por que a gente não pôde se unir em prol de uma ação tão importante? Por que não? Por que no vídeo, nada contra os colegas, por que no vídeo que ele divulga, os senhores, né, ele fala lá que foi uma promessa de campanha, né, agradece aos senhores, não precisa me agradecer não, questão de reconhecer de onde o dinheiro vem. Ele reconhece quem foi visitar, mas não reconhece quem destinou o dinheiro. Está aqui, ó, não é promessa de campanha não, está aqui, ó, aprovado em 2024, em dezembro. Não quero medir forças com o prefeito, como disse. Não quero medir forças com vereadores, colegas vereadores. Mas cada um tem seu espaço, tem sua forma de trabalhar. Então, respeite. Respeite o vereador, respeite essa casa. Né? Tem respeitado sim o executivo, dado o prazo certo, o tempo certo. E outra coisa, senhora presidente, a senhora citou sobre calamidade pública. No meu entender, calamidade pública é essa que é estratégia política. Não estou dizendo que foi pega de situação das melhores. Sim, foi erro, foi. Teve erro, sim. E cada um aqui, que seja gestão anterior, que venha agora sucessivamente, que pague pelos seus atos. Se errou, vai ter a responsabilidade e arca as suas consequências. Né? Então, no meu entendimento, é sim. A situação está difícil? Tá. Mas não caberia calamidade pública. Calamidade pública é para fazer sua estratégia política, para atender a sua necessidade da forma que quer. E negar, quando for necessário, usa o decreto de calamidade pública. Então, esse é meu entendimento, sim, não só meu, acredito que quem entende política e está nela sabe como funciona. Né? O governo se disse que se não ia perseguir, que era um novo, a renovação. Conversando com o servidor, quem sou eu? Não estou reclamando que muda o servidor, não.
Quem faz a gestão de mudar servidor, de relocar, respeito. Mas foi citado aqui também na gestão anterior sobre isso. Eu não estou aqui para reprovar quem foi relocado agora, não. Mas não era pautada em pessoas técnicas, em servidores exemplares? Vou falar nome. Por que relocou o André, que estava na ambulância, no Cabeceira Grande? Tem um curso mais de 40 horas, que estava servindo a saúde, nunca bateu na ambulância, nunca teve nenhuma notificação ou uma observação. Por quê? Eu mesmo vou responder. Politicagem. Politicagem. Simples assim. É a verdade. Não é um governo que gosta de verdade, então vamos trabalhar com a verdade. E mais uma vez, não faço isso sozinho. A emenda positiva saiu sim. Foi prevista, está lançado no orçamento agora para ser gasto em 2025. E espero que ele reconheça, não é o trabalho meu, não, vereador. É o trabalho em conjunto, é o trabalho de todos os vereadores da Casa Legislativa. Já falei que eu sozinho não consigo nada. Mas nesse momento de dificuldade, onde envolve a população, a gente tem sim que se unir. Que dia que eu já fiquei demonstrando, falando alguma coisa do tipo desse aqui? Não, porque as pessoas sabem quem está envolvido. Mas infelizmente, aconteceu, mas a gente está aqui para continuar caminhando, lutando, para a gente conseguir mais recursos, e trazer uma melhor condição para a nossa população. Muito obrigado, presidente.